Existem dois tipos de pessoas, as que respondem rápido no WhatsApp e as que demoram muito para responder, isso se respondem no WhatsApp. Ou aqui você pode colocar também Telegram, Messenger ou alguma forma de contato por mensagem. Por muitos e muitos anos eu fui do primeiro grupo, do que respondia rápido, do que ficava incomodado caso alguém demorasse para responder. Eu vim da geração do MSN, então vocês imaginam. Só que de uns anos pra cá eu me peguei indo pra pessoa que demora para responder e isso se responde. E eu comecei a me sentir um pouco mal com isso, porque eu percebi que eu não estava respondendo muitas pessoas, eu estava deixando muitas conversas acumularem, e isso me deixava chateado, porque eu tava me tornando aquilo que eu sempre odiei, a pessoa que demora pra responder. E se você é essa pessoa que demora muito pra responder e às vezes nem responde, então esse vídeo é pra te tranquilizar e pra te mostrar que você tá certo em fazer isso. Parece meio contraditório, não é? Porque a gente pensa que, nossa, quem responde rápido se importa com quem tá falando, ou tá mais interessado na conversa. Só que a gente não parou pra pensar uma coisa. O nosso cérebro suporta falar com tantas pessoas ao mesmo tempo o dia inteiro e ficar respondendo elas o tempo todo? Ficar com o celular na cara respondendo o WhatsApp o dia inteiro é algo saudável para o meu cérebro? Será que essa incapacidade de responder as pessoas e essa vontade de não respondê-las mais não é simplesmente uma forma do nosso cérebro de se defender de uma sobrecarga? E eu comecei a me questionar. Antes de existir smartphone e aplicativo de conversa instantânea por celular, com quantas pessoas você conversava por dia? E aí eu comecei a imaginar se tem algum estudo que mostra isso. E eu resolvi pesquisar e encontrei algo que um antropólogo chamado Robin Dunbar fez, em que ele mostra que as pessoas têm a capacidade de se relacionar com uma média de 60 pessoas. Não por dia, e sim no total durante a sua vida. E ele coloca que nessas 150 pessoas, somente 5 pessoas você consegue ter um relacionamento de amizade mais íntimo, em que você compartilha tudo, que você conversa com mais frequência. E aí desses 150 também você tem um grupo de 15 pessoas que são amigos mais próximos, e desses 150, 50 pessoas no máximo você tem um relacionamento mais casual. O resto são conhecidos. Eu tentei encontrar também algum dado que mostrasse quantas pessoas que um funcionário de escritório conversa por dia ou algo do tipo, mas eu não achei nada muito bom. E aí, unindo esses dados desse antropólogo com as coisas que eu já estava pensando, eu cheguei à seguinte conclusão. O ser humano ele não está adaptado a conversar com tantas pessoas o tempo todo, de forma instantânea. Porque pensa você comigo, se você for conversar pessoalmente com várias pessoas, ou você está em um grupo muito grande de pessoas, sei lá, uma roda com 10 pessoas, mas se você for conversar individualmente, você não consegue falar com muitas pessoas por dia. Então você vai conversar meia hora com um, meia hora com outro, meia hora com outro. Vamos supor que a cada meia hora, em 24 horas, você conversa com uma pessoa. Você vai ter conversado com 48 pessoas, considerando que você não parou pra comer, pra dormir, pra ir no banheiro. Agora, imagina que você tem que conversar com essas 48 pessoas no WhatsApp, e diferente de uma conversa olho no olho, enquanto você tá conversando com uma pessoa, você não consegue conversar com outra, nas mensagens instantâneas você consegue conversar com todas. E uma vez que você responde elas vão continuar te respondendo e não para mais. Eu lembro que uma vez eu fui tentar limpar as conversas atrasadas do meu WhatsApp e tinha mais de 70 mensagens sem responder. E aí eu tirei uma hora do meu dia pra responder todas. E aí ótimo, finalmente respondi todo mundo. Só que o problema é que essas pessoas que eu respondi me responderam de volta, então eu tinha de novo 70 pessoas pra responder, entende? E aí isso vira um ciclo que nunca acaba. E chegou num ponto em que eu não estava conseguindo mais responder todas as pessoas, nem meus clientes, que são as pessoas que têm a prioridade, né? E nem os meus amigos, porque era muita gente pra eu responder e meu cérebro simplesmente falava: ou você trabalha, ou você estuda, ou você cumpre seus deveres, ou você fica respondendo essas pessoas infinitamente. E considerando que eu cheguei num ponto onde eu tinha mais de 70 mensagens sem responder, se eu parasse toda a minha vida para responder essas mensagens e eles respondessem de volta e eu me focasse a continuar respondendo, eu só ia fazer isso da minha vida e talvez eu nem desse conta de fazer isso. Então se você é daquele segundo grupo de pessoas que chegou naquela exaustão de responder mensagens e não consegue mais ficar respondendo as pessoas na hora porque seu cérebro simplesmente tá pifando e você não consegue mais ficar abrindo o WhatsApp e respondendo todo mundo rápido, você não está sozinho nessa e o seu cérebro só quer te proteger. Você não é uma pessoa ruim porque você não está respondendo. Mas a humanidade ela só não foi projetada para falar com tantas pessoas instantaneamente e responder todas. É coisa demais pro seu cérebro. Então, se nesse estudo do antropólogo ele diz que você só consegue manter contato constante com 15 pessoas,
Provavelmente esse é o número de pessoas que você consegue responder com frequência no seu WhatsApp sem pifar e ainda assim ficando bem cansado. Então, se você chegou no ponto de que você tem muitos contatos no WhatsApp e você não consegue responder todo mundo, entenda que isso não é um problema. Muito pelo contrário, é o seu cérebro te dizendo que as coisas estão problemáticas e você precisa realmente não responder todo mundo. Ou pelo menos não responder todo mundo na hora. Eu fui olhar a quantidade de contatos que eu tinha no meu WhatsApp e deu mais de 900. Imagina se eu conversasse com todo mundo. Foi muito mais do que o antropólogo diz que você consegue ter de contato com as pessoas, que são os 150. Então o recado que eu tenho pra esse vídeo é: não se culpe se você é uma pessoa que não consegue responder tudo no WhatsApp. Seu cérebro tá sobrecarregado e você precisa de um descanso. E se você é do primeiro grupo, do grupo das pessoas que responde todo mundo muito rápido e que fica com raiva de quem não responde, peço que você tenha um pouco mais de paciência com essas pessoas, porque elas devem estar com a cuca sobrecarregada e você também vai ficar em determinado momento. E então fique com o cérebro sobrecarregado mesmo, porque aí vai ser mais fácil se colocar no lugar dos seus amigos. Meu nome é Renato Lima, eu sou psicoterapeuta, personal trainer e professor. Me siga no meu Instagram, eu vou deixar o link na descrição. Se você quiser marcar uma consulta comigo ou uma consultoria de treino online, me chama lá que a gente conversa. Não se esquece de curtir, compartilhar esse vídeo com seus amigos, ative o sininho para receber as notificações e não se sinta tão mal por ficar dando gelo na galera. Você precisa de um descanso.